Olá, turminha da 61B. Como estão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo aí, gente? Minha câmera tá em formato diferente hoje porque eu quebrei o meu carregador, né? Então eu tenho que manter numa posição que não pare de carregar, porque eu também esqueci de carregar. Então, vamos lá. Pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, só avisando uma coisa importante, olha só. Nós vamos entrar em recesso, vocês devem saber, dia 27, semana que vem. Eu também fiz uma página, pessoal, no Facebook chamada Professor Rodrigo. Compartilhei ali no meu perfil normal, né, que é o Rod Cáceres. Muitos de vocês são meus amigos ali. E tem a página Professor Rodrigo, e eu tô de óculos, sem barba, e com uma camiseta assim que diz Facebook com U, que é uma brincadeira com um escritor chamado Bukowski. Curtam ali, pessoal, essa página só vai ter divulgações de coisas referentes às minhas aulas, tá? Eu vou divulgar os vídeos, eu posto. O que acontece? Às vezes eu posto os vídeos, demoro para postar no Drive. Drive dá mais trabalhinho ali, tem que fazer alguma coisa. Mas posso postar o vídeo no YouTube ali, subir e já lançar direto na página. E vocês podem ver de primeira. Vão ficar os dois, tá? A página no Facebook não substitui nenhuma forma de comunicação oficial da escola. Não respondo perguntas, não corrijo atividades, tá bom? Na página. Eu só compartilho o material, tá bom? Então, quando vocês quiserem falar comigo, é pelo e-mail da escola, atividadesead@alternativarg.com.br, tá legal? Mostrem para os pais de vocês essa parte do vídeo, tá bom? E claro, a aula inteira. Vamos lá, pessoal, página 5. Vamos lá, eu falei que a gente ia começar o Simple Present, né? Vamos continuar o Simple Present ali, ó. Página 5. E também temos Simple Present na página 2 do livro de atividades. Vamos lá. Vamos na página 2 do livro de atividades. Essa página bonita aqui, ó. Going places, indo a lugares. Legal. Simple Present, forma afirmativa, pessoal. Ou seja, a forma afirmativa do Simple Present. We use the Simple Present to talk about facts, habits and routine actions. Check out some examples. Nós usamos o presente simples para falar sobre fatos, hábitos e ações de rotina. Cheque alguns exemplos abaixo. Ó. New York City Attractions. Olha só, nós temos alguns verbos no Simple Present. O Simple Present é chamado também presente simples, né, pessoal, em português. E ele fala de coisas que sobre hábitos, sobre situações no presente. Olha só. Statue of Liberty, Estátua da Liberdade. A short boat trip brings you from Manhattan to the Statue of Liberty. A gift from France for the centennial of America's independence, which now symbolizes the USA and New York in particular. Os verbos que estão em negrito, brings, que tem um S no final, e symbolizes, que também tem um S no final, estão no Simple Present. Os verbos no Simple Present ganham um S no final. Um S ou um ES ou um IES, como nós vamos ver. Tá? Essa regra é muito importante. É a primeira vez que vocês trabalham tempos verbais no curso de inglês aqui no colégio. Bem, eu dei aula para vocês ano passado no quinto ano, né? Nós não vimos tempos verbais. Então, assim, ó, prestem bastante atenção. Isso é importante pra caramba. Tempos verbais é o que faz com que vocês não pareçam, desculpa a expressão, sem nenhum tipo de preconceito, mas não pareçam índios, ou seja, nativos, aprendendo uma língua nova. Eu fazer, tu fazer, ele fazer. Aprendam os tempos verbais, tri importante. Prestem atenção nisso. Ok, traduzindo. Um barquinho curto traz você de Manhattan até a Estátua da Liberdade, que é um presente dado pelos franceses para o centenário da independência da América, que agora simboliza os Estados Unidos e Nova York em particular. New York City Attractions, bom, já li isso. Brooklyn Bridge, a ponte do Brooklyn, que já caiu em diversos filmes, né? Os monstros passam por ali. Godzilla e outros. The Brooklyn Bridge, built between 1869 and
1883, connects Brooklyn with Manhattan. The bridge is one of the most magnificent landmarks in all of New York City. Os verbos connect, vejam que tem um S no final, e o is, que é o verbo be, estão no presente simples. A ponte do Brooklyn, construída entre 1869 e 1883, conecta o Brooklyn com Manhattan. A ponte é um dos mais magníficos cartões postais de toda Nova York. Paisagens, landmark, paisagens, né? Empire State Building, o prédio em que o King Kong sobe sempre. Vocês já viram aquele filme do King Kong? Eu já perguntei isso, né? Vamos lá. A visit to the most famous skyscraper in the world is a must when you go to New York. From the top, you have a great view over Midtown and the rest of New York City. Imagina ver a cidade em cima do Empire State, o lugar onde o King Kong já se agarrou. Pá, isso deve ser uma coisa assim de outro planeta, né? Então, traduzindo. Uma visita ao mais famoso arranha-céu do mundo é uma obrigação quando você vai a Nova York. Do topo você tem uma grande visão sobre Midtown, né? Midtown e o resto de Nova York. Ou seja, o is, o go e o have estão no simple present, estão no presente simples. É, ir e ter. Is é, go é ir e have é ter. Ali, ó. Então, nós vamos às regras, ó. Aqui que a coisa começa a ficar diferente, ó. Embaixo. For I, you, we, and they use the base form of the verb without to. Quando a gente usa os pronomes I, que é eu, you, you, que é você, we, que é nós, e they, que é eles, nós usamos o verbo normal sem o to, como vocês sabem, né? O verbo normalzinho. I love, you love, we love, they love. Agora ali, ó. Ponto. Add s to the verb for he, she and it. Adicione s para o verbo no simple present quando usa o he, o she e o it, que é o ele, o ela e o aquilo. Aquele, né? There are few special cases. Tem alguns casinhos especiais. Olha só, isso aqui que diferencia vocês, ó. For verbs ending in s. Olha só, decora isso. Faz uma lista e coloca na parede. Para verbos terminados em s, z, ch, sh, x e o, nós adicionamos es ali, ó. Adds es. Exemplos: miss, misses, watch, watches. For verbs ending in consonant plus y. Para verbos terminados em consoantes mais y. Drop the y, tira o y. And add ies, e adiciona ies, fica cries. E irregular verbs, temos algum ali, ó, verbos irregulares, ou seja, aqueles que sempre são diferentes. Temos o have, que fica has, o be, que fica am, is ou are. Vocês já sabem disso. Tá? Deu 8 minutos aqui de explicação. Se ficou difícil, volta e explica de novo. Se não entendeu, manda e-mail lá para Atividades EAD que eu respondo, tá bom? Tranquilidade. Continuando, vamos lá. Tô cuidando aqui porque eu tô subindo os vídeos das outras turmas. Vamos lá. Página 5. Simple Present. When we read facts or general information about a place, quando nós lemos fatos ou informações gerais sobre um lugar, what tense is usually used? Qual tempo é usado frequentemente? Simple present, people. Check out the tests on page 4 and identify the correct options. Tá. Ali, ó. Bom, a pergunta se relacionava ali, então a resposta é present, não é past, que é passado, nem future, que é futuro, tá? Number 2. Read the following sentences and highlight the verbs. Leia as sentenças abaixo e sublinhe os verbos, ou seja, evidencie os verbos, highlight.
Nós temos letra A, B, C e D. Vocês vão dar pause e vão fazer. Vão ler, vão identificar os verbos e vão fazer. Isso é fácil. Vamos lá. 1, 2, 3, pause. Fez? Vamos lá. Letra A. You get a potent sense of both. Qual é o verbo? Get. Você tem um senso potente de tudo, uma percepção potente de tudo que está ao redor. Dos dois. Letra B. The collection includes well over 150 million items. 150 million items. A coleção inclui cerca de 150 milhões de itens. Qual é o verbo? Includes. Isso aí, pessoal. Includes. Letra C. We receive a copy of every publication. Qual é o verbo? Receive. Recebemos. Nós recebemos uma cópia de cada publicação. Letra D. The major supports this democratic tradition. The major supports this democratic tradition. Qual é o verbo? Supports, yes. O prefeito apoia esta tradição democrática. Number 3. Analyze the examples above to identify their subjects. Then choose the correct option to complete the following sentences about the simple present. Analise os exemplos abaixo para identificar seus sujeitos. Em seguida, escolha a opção correta para completar a sentença seguinte com o simple present. Letra A. We use verb in its base form. Ali, nós usamos o verbo na forma básica. To live, to eat, to go. Viver, comer e ir. With ou without. To for most subjects. Para a maioria dos sujeitos. Nós usamos o verbo na forma básica para with or without to for most subjects. Difícil essa, né? Então, a pergunta é a seguinte, ó. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Nós usamos o verbo na forma básica with or without, com ou sem o to para a maioria dos sujeitos. Ele está afirmando que nós usamos o verbo na forma básica com ou sem o to para a maioria dos sujeitos. Qual é a resposta? É without, é sem o to. Lembra? I, you, we, they, é sem o verbo sem o to. Calma, complicou, mas vai clarear. Letra B. When the subject of the sentences corresponds to he, she e it. Quando o sujeito da sentença corresponde ao he, she e it, tem uma mudança no verbo, lembra que eu expliquei? A gente adiciona S ou Z ao verbo. É fácil. S. Isso aí. Ali, ó, mais uma informaçãozinha. In the simple present, we usually add S to the verb when the subject is he, she, it. But there are special rules. No presente simples, nós adicionamos o S no verbo quando o sujeito é o he, she, it. Mas tem regras especiais, ó. Tá, essas regras a gente já viu lá na página 2 do livro de atividades. Não vou massacrar vocês com isso, mas eu digo e repito, tem que decorar. Ok, vamos lá. Página 5, number 1. Choose the correct option to complete the sentence. Vocês vão olhar as frases, tem duas opções de verbos, vocês vão sublinhar que vocês acham mais certa. Tem ali na letra A. Tá. Ok. Na letra A é um verbo irregular, tá? Ou seja, não acrescenta S, o verbo muda. Tá bom? E nas outras são todos verbos irregulares. Perdão, são todos verbos regulares. Dá pause e faz 1, 2, 3, vai, pause que eu volto a corrigir. Voltei, vamos lá. Tá dando a resposta do outro exercício. Que horror. Letra A, London has. No simple present, o have fica has. London has. Por que has, pessoal? Olha só. Porque o sujeito não é o I, senão seria I have, you have, we have, they have. Por isso não é have. Porque London é
uma cidade. Então é she. Então é ela. Tem que ler o sujeito, entender qual pronome substitui para ver se o verbo muda ou não. Tri difícil, mas dá para fazer. London has 43 universities. Londres tem 43 universidades. The largest concentration of higher education in Europe. A maior concentração de educação superior na Europa. Letra B. The black cabs, taxis em London. Os black cabs, cabines pretas, são os táxis em Londres. Ok, os cabines pretas, os táxis de Londres são he, ele? Não, são they. They, eles. Lembra que o they, é aí que a coisa começa a ficar mais clara. O I, you e o we, they, quando a gente usa esses pronomes, não acrescenta S. Então aqui, the black cabs são they, são eles ou elas. They come, sem o S. Por que não acrescenta S com esses pronomes? They come in 20 different colors. Eles vêm em 12 cores diferentes. Viu? Agora aqui, Buckingham Palace, the Queen's official London residence. O Palácio de Buckingham, a residência oficial da rainha em Londres. O Palácio de Buckingham é I, you, é he, ele. Então, quando a gente usa he, she, it, acrescenta o S. He contains, com S no final, contains 775 rooms, 775 quartos. Vou pedir um quarto para mim lá. Letra D. The River Thames through London. O rio Thames é ele, ela, nós, vós. É ele, é he. He flows through London, através de Londres. Começa a clarear, né? Número 2. Complete the sentence with the verbs in the simple present. Pay attention to the spelling. Complete as sentenças com os verbos nos presentes simples. Preste atenção na soletração. Ou seja, temos vários verbos ali entre parênteses, né? E vocês vão ter que escrevê-los ali no presente simples. Todos esses verbos têm acréscimo de ES. De ES, IS ou S. Vocês vão olhar as regras que estão aqui na página 5 embaixo e vão completar. Vocês vão dar pause e vão fazer. Vou até fechar aqui para não dar resposta. 3, 2, 1, fazendo. E voltamos. Vamos lá. Para terminar essa página. Letra A. A British teen kisses, com ES no final, her friends once to greet them. Um adolescente britânico beija seus amigos apenas para cumprimentá-los. B. My mother always relaxes, com ES no final. Escreve relax mais ES. In Greenwich Park after his school day. Meu irmão, my brother, eu falei mother? Sim. Meu irmão sempre relaxa no Parque Greenwich depois do seu dia escolar, do seu dia de aula, né? Letra C. A student who lives, coloca só o S no final do live, lives in Wimbledon, goes, esse é difícil, goes, é o G, o O, o E e o S. Goes to school by tram. Um estudante que vive em Wimbledon, vai na escola de... O que é o tram, pessoal? Não é o mesmo trem. Tram é o trem elétrico, né? Que não é o mesmo metrô, é um trenzinho elétrico que anda pela cidade, assim. Tão bonitinho. Bota na internet tram e imagens, é bem bonitinho. Letra D. People say a British baby cries, C-R-I-E-S, more than a Danish baby. Pessoas dizem que um bebê britânico chora mais que um Danish baby. O que é o Danish baby, pessoal? Danish é dinamarquês. Dinamarquês. E letra E. A British child watches, bota ES no final, watches TV for around 6 hours a day. Um bebê britânico, uma criança britânica assiste televisão por 6 horas por dia.
Já ficou muito grande aqui nosso vídeo, fizemos bastante coisa, pessoal. Eu vou deixar até aqui, tá? Na próxima aula, que é depois da nossa quarentena, desculpa, depois do nosso recesso e depois da quarentena também. Nós vamos voltar no recesso com notícias boas sobre vacina, pode crer. Depois do recesso a gente volta a estudar isso aí. Estejam prontos, vai sair uma trilha depois do recesso, na segunda semana depois do recesso. Provável que saia uma trilha, tá bom? Para vocês fazerem, já vão se preparando, tá bom? Vou tentar ser mais claro dessa vez, especificar qual trilha é para vocês fazerem bem direitinho, para não dar problema, tá bom? Beijo do teacher, boa semana a todos, se cuidem, até a próxima. Fui!